Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos falar sobre filhas de Deus, como nós devemos nos comportar como filhas de Deus. E o que eu mais vejo hoje em dia são meninas pensando que como filhas de Deus nós temos que ser ingênuas, porque o Senhor nos chama para ser doces e amáveis. Então isso quer dizer que nós temos que ser fofinhas, ingênuas, que não sabem de muita coisa, que não precisam saber de muita coisa sobre o mundo, que não precisam estudar. E isso é uma grande mentira. Porque como filhas de Deus, nós temos que ser sábias, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria, entendimento, não só das coisas espirituais, mas também das coisas do mundo. Ou seja, como filha de Deus, você não pense só. Você tem que saber muito da Bíblia, você tem que ser muito espiritual, porque o Espírito que vai nos dar o discernimento, o Espírito que vai nos dar sabedoria, mas você também tem que ser capaz de discutir os assuntos do mundo, você tem que ter entendimento para discutir os assuntos do mundo, você tem que procurar se tornar inteligente, não tem como. Para ser uma luz neste mundo, para ser diferente, você tem que procurar esses aspectos também. O problema é se tornar uma mulher ingênua, com muita intenção, como eu vejo muitas jovens se tornando ingênuas no meio cristão, é que no final elas acabam sendo usadas, porque o mundo é astuto, o mundo sabe quem é ingênuo, quem eu posso facilmente enganar. As pessoas sabem, as pessoas reconhecem, porque a palavra vai dizer, o Senhor Jesus disse isso. Em Mateus 10:16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, somos ovelhas. O mundo sabe que nós somos ovelhas. E o Senhor está nos mandando no meio dos lobos. Mas a palavra diz para nós sermos prudentes. Em outra versão diz, temos que ser astutos como as serpentes. Então, se estamos no meio dos lobos, temos que saber que a primeira coisa que os lobos vão tentar fazer ao nos ver é nos atacar, é nos comer, né? Então, se você não está preparado, é isso que vai acontecer às pessoas, principalmente nos relacionamentos. Tem muitas pessoas que se aproveitam disso, da ingenuidade de muitas moças, né? Que basta eles verem que essa pessoa é ingênua, eles veem como uma porta que se abre, né? Para eles poderem se aproveitar, poderem brincar com os seus sentimentos. E isso faz com que elas são feridas, acabam sendo feridas, manipuladas. Isso acaba criando mais feridas que já estão dentro delas. Isso acaba abrindo mais outras feridas. E também, não se engane, igual atrai igual. Não é iguais se repelem. Você atrai aquilo que você é. Se você atrai relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são bons, minha amiga, meu amigo, existe algo de errado em você. Se você é uma pessoa que confia em Deus, que você é uma pessoa fiel, se você é uma pessoa que tem postura, que você é uma pessoa firme, normalmente pessoas que não são iguais a você não tentarão se aproximar de você porque sabem do seu caráter, sabem do seu espírito, sabem de como você é. Mas agora, se você é o oposto, se você é uma pessoa instável, uma insegura, então você também vai atrair pessoas que vão querer se aproveitar disso. Você vai pensar que muitos ficam, hoje em dia fala-se muito de relacionamentos tóxicos, né? E que são os homens a tentarem sugar a energia de mulheres fortes, mulheres boas, tudo mais. Mas a verdade é que essa mulher, na verdade, não é forte, porque senão ele nem tentaria entrar em contato com ela. Porque eles, normalmente abusadores, têm medo
ou ter mais receio de entrar em contato com mulheres seguras, com mulheres que são prudentes, com mulheres que são sábias, com mulheres que são fortes realmente. Porque eles sabem que facilmente vão ser descobertos. Mas quando eles veem mulheres que se acham assim, mas não são, é aí onde se aproveitam. Então, normalmente não é que a mulher já seja forte e ele está a sugar energia. Quer dizer que há algo em você que precisa ser tratado. Se você só atrai esse tipo de pessoa, você tem que tratar algo em você mesmo, para que assim possa ter relacionamentos melhores, para que assim possa atrair pessoas melhores. Então, voltando a sermos astutas, nós não podemos deixar ser atraídas pelos lobos deste mundo. Não podemos estar distraídos na fé. Isso é o que mais acontece. Nós estamos distraídos. Nós pensamos que todo mundo é bom, todo mundo quer nosso bem porque sorri conosco, mas temos que estar atentos aos pequenos detalhes, aos mínimos detalhes. Antes de se relacionar com alguém, seja por amizade, seja relacionamentos amorosos ou qualquer coisa assim, pesquise, sossegue, não se precipite nesses relacionamentos. Busque discernimento no espírito. Discernimento não é desconfiança. Buscar discernimento não significa que você não vai confiar em ninguém. Não é isso, mas é que você precisa se preparar. Significa que você é alguém sábia e prudente. A palavra, o Senhor nos chama para sermos prudentes. Então nós temos que ser prudentes em tudo. Será que esse negócio vai ser proveitoso? Será que essa amizade vai me levar para algum lugar? Será que o que essa pessoa diz, ela cumpre? Será que o que essa pessoa diz é verdadeiro? Muitas vezes você também vai ver, se a pessoa vive dizendo uma coisa, sempre diz uma coisa, mas não cumpre com a sua palavra, é porque essa pessoa não é verdadeira. Você não pode confiar nessa pessoa, então já saiba disso. Não dá para confiar em pessoas que falam e não cumprem. É um traço de caráter já, de um desvio de caráter. Então nós temos que estar atentas nos mínimos detalhes. Como essa pessoa age quando está sozinha com você, como essa pessoa age quando está com outras pessoas. Será que ela explode facilmente? Será que ela se contém? Como é essa pessoa antes de você se relacionar? E eu acredito que o Senhor sempre revela. O Senhor revela as coisas que estão encobertas. O Senhor não deixa os seus filhos alheios. O Senhor não abandona os seus filhos. Então, se você pede, se você ouve ao Senhor, se você presta atenção àquilo que o Senhor está dizendo, o Senhor, Ele próprio, irá revelar as coisas para você. Então, você só tem que confiar no Senhor também. Em Mateus diz que nós devemos ser prudentes, sim, ou astutos como as serpentes, mas também diz que devemos ser simples como a pomba. Ser simples significa ser humildes, devemos ser mansos e humildes. Mesmo estando no ambiente de lobos, não quer dizer, porque eu disse que você tem que ser astuta, não quer dizer que você tem que tratar alguém mal. Não quer dizer que você tem que correr para responder sempre aquilo que o inimigo tem tentado contra você. Não é assim. Você tem que ser simples, tem que ser humilde, tem que saber a hora de se humilhar às vezes. Porque é a partir desse momento em que você se humilha, em que você mostra simplicidade, humildade, que a pessoa vai ver que tem algo de diferente nessa moça, tem algo de diferente nessa pessoa. O que é? Porque ela é atacada sempre, é atacada aqui no meio de todos, ela é separada, ela às vezes é destratada, mas ela consegue se manter firme, consegue se manter sorrindo, consegue se manter sem levantar a sua voz, sem se desequilibrar. O que há nessa pessoa? Entende? Então isso vai levar os lobos a olharem para você de uma forma diferente. Eles vão querer saber o que há de diferente em você. E aí você estará sendo luz no meio deles. Você estará sendo luz no meio do mundo. Quando você é simples como a pomba. Quando você é humilde, porque você estará ali mostrando o caráter de Jesus. Porque Jesus disse, aprendei de mim e sou manso e humilde. O Senhor é manso e o Senhor é humilde.
São duas características que definem Jesus. Então nós temos que buscar também sermos mansos e humildes, mas também saber a hora de não nos contentarmos com o pecado. Assim como o Senhor foi lá e destruiu aquele comércio à frente do templo, assim como o Senhor foi severo com os fariseus para chamá-los de víboras, raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados. O Senhor era direto com eles. Nós temos que saber o momento de sermos assim, porque as coisas de Deus têm que arder no nosso coração. Existe algo que nós chamamos de ira santa, e quando você se ira com as coisas que vão contra o Senhor, sabe? Então o Espírito Santo, em momentos certos, vai acender essa ira para que você não se contenha com as coisas que estão nesse mundo, com as coisas que estão destruindo principalmente aquilo que é a santidade de Deus. Olha, o Senhor se irou não contra o mundo, porque nós sabemos que o mundo é mau, mas o Senhor se irou com aqueles que deviam guiar o mundo para a luz. O Senhor se irou contra sacerdotes, escribas, fariseus, porque eram eles que deviam guiar o povo para Deus. Eram eles que estavam em frente da Assembleia de Deus. Então eram eles que deviam ser o exemplo de Deus, né? E ele também se irou lá na frente do comércio porque estavam a fazer comércio na casa do Senhor. Então, nossa ira tem que ser por essas coisas também. Nossa ira tem que arder por essas coisas que são preservar a justiça de Deus, preservar o temor a Deus, preservar as coisas que têm a ver com a casa do Senhor, as coisas que têm a ver com a palavra dele, né? Com aqueles que estão destruindo, que estão blasfemando contra a palavra do Senhor. Nós também temos que nos irar contra essas coisas, porque o Senhor também não nos chamou para sermos passivos, porque o Senhor disse: eu vim para trazer espada, para separar filhos de mães, porque a palavra é como uma espada. A palavra dói, a palavra nos confronta, e as pessoas não vão aceitar a palavra de forma fácil. Mas não é para somente trazermos paz e amor que o Senhor nos chamou, mas sim para trazermos a verdade. E essa verdade da palavra não é fácil, não é fácil de aceitar para muitos. Muitos ainda não creem, não aceitam a verdade por ela toda. Muitos querem dissipar a verdade, muitos querem diluir a verdade. Como Satanás, isso que Satanás faz quando ele quer nos enganar. Ele nos diz meia verdade e nós acreditamos, nós caímos na sua armadilha. Mas a verdade é uma só e a verdade está completa na Bíblia, na palavra. E se nós não estarmos atentos, Satanás também conseguirá nos enganar. Assim como tentou enganar Jesus, ele disse que você pode transformar essa pedra em pão. E era verdade, né? Que ele poderia saltar do monte e os anjos viriam salvá-lo. E era verdade, mas é meia verdade. É isso que Satanás faz. Satanás nos distribui meias verdades. E nesses tempos difíceis, nesses últimos tempos, nós temos que estar atentos, com os olhos bem abertos, com os ouvidos bem abertos para aquilo que Satanás está fazendo, para aquilo que ele tem tentado enganar, porque ele sabe que não será fácil tirar as pessoas da igreja, assim, dizendo que Deus não existe, Deus não é bom, porque nós saberemos de frente que não é de Jesus. Mas ele tenta nos enganar de outras formas, de formas mais astutas. Satanás é astuto. Então ele tenta nos enganar dessa forma. E o anticristo também virá dessa forma. Ele vai parecer alguém de luz, um ser de luz, vai parecer um crente, mas vai tentar mudar a palavra. Se você vê alguém que parece um crente, mas sempre tem algumas coisas que ele muda na palavra, tem algumas coisas que não batem certo na palavra, então é porque ele está sendo usado por Satanás. Tenha muito cuidado com essas pessoas, porque são pessoas que vêm para destruir. A palavra diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Então essas pessoas têm esse propósito.
de destruir a nossa fé, de nos afastar do verdadeiro evangelho, de nos afastar da verdadeira fé. Por isso, muitos têm se deixado enganar por tantas igrejas, por tantos ministérios e acabam sendo machucados nesses ministérios, nessas igrejas, porque se vislumbram somente com o número de pessoas ou os milagres que vem acontecendo naquele lugar, as pessoas caindo, tudo isso, e a pessoa pensa assim, esse é um lugar que o Espírito se move. E o Espírito pode se mover assim, mas o Espírito também se move na ordem. O Espírito, a palavra não existe nesse lugar, não é um lugar de Deus, não é um lugar onde você tenha que estar, onde você deva estar. Seja atento, sejamos atentos, sejamos prudentes, porque o Espírito vive em nós, o Espírito nos guia, o Espírito está em nós para nos guiar, então nós temos que pedir discernimento, nós temos que andar em união com o Espírito, temos que pedir sabedoria ao Senhor e Ele nos dará. Então, irmãos, hoje ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de colocar o seu like e subscrever o canal e também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder.